Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Fala aí, pessoal, bom dia, GP às 10, tudo bem? Vamos fazer uma brincadeira hoje? Falar sobre os grandes carros de corrida de todos os tempos. Vocês vão gostar, vamos lá? Bom, pessoal, o Lewis Hamilton está prestes a conquistar o seu 6º título mundial com um carro espetacular, um carro de uma linhagem espetacular, né, da Mercedes, que vem lá de 2014 e tudo mais. E eu estava pensando nesses dias, qual seria o grande carro de corrida de todos os tempos? Não estou falando só da Fórmula 1, não. Também pensei nesse assunto, porque nós estamos próximos do lançamento do filme Ford versus Ferrari, que é demais. Quer dizer, eu não vi ainda, né? Mas o Rock viu. A história é demais, então o filme será demais também. E já vi trailer, já vi algumas imagens e tudo mais. E é a história de um embate entre duas marcas, embate do qual emergiu um dos carros mais espetaculares de corrida de todos os tempos, que é o Ford GT40, né? E aí fiquei pensando, puxa vida, né? GT40, os Porsches, o 917, os grandes carros que a Fórmula 1 já teve, os grandes carros de Le Mans, os grandes carros do Mundial de Rally, por exemplo, do Grupo B. E aí fiquei pensando o seguinte: se eu tivesse encontrado uma lâmpada mágica, né, e o gênio meio mal-humorado e meio ligado nas coisas do automobilismo chegasse para mim e dissesse assim: olha aqui, meu, você tem um desejo apenas, esfrega aí a lâmpada e você pode escolher um único carro da história do automobilismo mundial que eu vou deixar você dirigi-lo na pista que você escolher. Escolhe um carro e a pista. Não interessa de categoria, não interessa de que época, não interessa de que ano, não interessa se a pista ainda existe. Escolhe um só que eu vou realizar esse desejo. Já pensou se eu encontro um gênio da lâmpada assim, mesmo mal-humorado, porque todo gênio nos oferece 3 pedidos, né, 3 desejos, esse só um. Mesmo assim, eu ia ficar muito contente. E pergunto a vocês, né, qual seria o carro que cada um de vocês escolheria caso o gênio da lâmpada lhe oferecesse essa possibilidade? Eu fiz uma lista, aliás nem fiz, a lista está na minha cabeça, eu vou passar para vocês e esses carros serão mostrados até que eu chegue no último deles, que é o que efetivamente eu gostaria de dirigir. É aquele carro que eu pediria mesmo ao gênio para que ele trouxesse de volta pelo túnel do tempo e me desse a chance de dirigi-lo, de pilotá-lo. Mas até chegar nele, eu passei por vários. Vamos ver se vocês concordam mais ou menos com essa lista, sem ordem de preferência, tá? A preferência, o número 1 vai ser aquele que eu vou falar no final, mas alguns dos que eu pensei, dos que eu lembrei. Por exemplo, o Ford GT40, né? O Ford GT40, que dominou Le Mans na segunda metade da década de 60, é um dos carros que eu gostaria de pilotar, né? Esse que vocês estão vendo aí, que vocês viram já na fotografia. Porsche 917, todos eles. Rabo longo, rabo curto, putz. Porsche 917, de todos os Porsches que já foram fabricados em todos os tempos, é o que eu mais gosto, é o que eu acho mais bonito e seria uma opção também. Ainda nos carros não Fórmula 1, no Rally, do Mundial de Rally, eu tenho um monte de fetiches, um monte. Por exemplo, claro, os Audi 4, né, da Michèle Mouton, vocês lembram? Os Audi 4 do Grupo B, os Toyota Celica, nossa, demais. Os Lancia, patrocínio da Alitalia. Os Renaultzinho 5, Renault 5, que era um monstrengo, putz grila. Os Peugeotzinhos também, os carrinhos da Peugeot, nem lembro direito, esse modelo acho que era o 105, alguma coisa, não lembro direito.
Sempre me confundo, já falei isso aqui, com esse monte de número que muitas marcas utilizam para batizar os seus carros, né? Mas enfim, de Mundial de Rally seria isso mesmo, Audi, Lancia, Toyota, Peugeot e Renault. Aí passamos à Fórmula 1. Tiro de 6 rodas, eu amaria andar no carro desse. Amaria pilotar, vocês vão achar engraçado, mas é que eu achava bonito. O carro é um dos mais feios da história da Fórmula 1, eu achava bonito. A Marche Bandeja, do Ronnie Peterson. Lembram dele? Vermelhão, patrocínio da STP, se eu não me engano, com aquela asa na frente, muito louca. Adoraria dirigir também a Tyrrell, não a de 6 rodas, mas a Tyrrell do Jack Stewart e do François Sever. Eu era apaixonado por esses carros de frente integral. A Lotus preta, cara, você sabe que a Lotus preta, eu acho linda, maravilhosa, mas não está entre os carros que eu mais desejaria pilotar. Não vou colocar não, a Lotus preta. Algum de vocês vai colocar com certeza, a Lotus do Emerson Fittipaldi. Vamos em frente com os carros da Fórmula 1, carros bonitos. A Jordan de 91, do De Cesaris, do Gachot e depois do Schumacher. Carro verde, patrocínio da 7up, eu achava lindo aquele carro, lindo, maravilhoso mesmo. Amava a Arrows preta, patrocinada pela Danca, né? Do Pedro Paulo Diniz e do Damon Hill. O Damon Hill estava na equipe nessa época, acho que estava ainda. Eu acho demais esse carro. Dos carros pretos é o que eu mais gosto. Preto com branco, só um carro maravilhoso. Não dava muita coisa, não era grande coisa, mas enfim, era um carro bonito. Tá vindo assim da minha cabeça agora. Dos carros da Ferrari, por exemplo, vocês sabem que eu nunca fui um grande apaixonado por Ferrari, viu? Nem de rua, nem de Fórmula 1. Mas, vocês sabem qual Ferrari que eu achava bonita? Mas era uma porcaria. A Ferrari de 1992, a de 92, que o Capelli pilotou. Parecia um caça, né? Com umas entradas de ar esquisitas e tal. O carro era tão ruim, tão ruim, tão ruim. E tinha um motor com 5 válvulas, né, por cilindro, que eu ganhei um pistão do Montezemolo quando eu fui visitar a Ferrari em 93, desse motor, que era um motor também que só dava problema e tal. Mas era um carro bonito, esse carro da Ferrari. Vocês acham meio esquisito mesmo, né? Se eu for escolher, eu podia escolher qualquer Ferrari de todos os tempos, campeoníssimas e tal, escolher de 92. Mais pra frente, de Fórmula 1, deixa eu ver quem mais. Cara, eu gosto dos carros da Mercedes, mas eu não gosto de nenhum desses carros da Mercedes com halo. O halo, embora a gente já tenha se acostumado, embora a gente reconheça a sua importância, hoje ninguém imagina mais carro de corrida de Fórmula, né, de monoposto sem essas proteções. Eu gosto dos carros da Mercedes do início da sua trajetória na Fórmula 1, né? Dessa sua volta à Fórmula 1 a partir de 2010. Mas gostaria de dirigir também o carro da Brown, então eu ficaria com um Brown 2009 e uma Mercedes 2010. Voltando mais lá para trás na história, sem dúvida eu amaria ter a chance de dirigir um um Auto Union Type C ou um Type D. São esses carros que vocês estão vendo aí, os carros pré-guerra da Auto Union, que foram pilotados, entre outros, por um dos meus maiores, e pelo meu maior ídolo, que já contei a história dele aqui, o Bert Husmeier. Como esquecer os Audis que ganharam tudo aí, os híbridos e tudo mais, né? Vou escolher um desses, eu vou pegar alguma foto e vou pingar alguma aí, eu não vou saber o ano direito. Mas gostaria também de guiar o Peugeot, que foi dominante no Mundial de Marcas, né, no que é hoje o WEC, e também foi muito forte nas provas de longa duração, com o seu zumbido característico, e foi um grande adversário da Audi, né, alguns anos atrás em Le Mans. Contei tudo isso, poderia passar por alguns carros brasileiros, mas eu vou chegar ao carro que eu realmente, se eu pudesse escolher, se eu tivesse essa chance de pedir ao gênio para me dar um único carro, eu pediria para que ele me trouxesse de volta o DKV, que foi preparado pela Vemag para as 1000 milhas de 1961, pilotado por Bird Clemente e pelo Marinho. Esse carro que vocês estão vendo aí, todas as fotos que eu tenho, eu estou colocando nesse vídeo, era um carro que, segundo o próprio Bird Clemente, né,
que eu mencionei no blog esses dias. O Beard é um grande artista, além de tudo. Ele fez uma noite de exposição dos seus desenhos, gente, demais. Desenho dos pilotos da época dele, dos carros. Muito bacana, tá lá no meu blog. O trabalho fotográfico e de texto do Marco Micheletti Júnior, Marcão, do Terceiro Tempo, né? Vocês viram no meu blog aí essa semana. O Beard diz que é o melhor carro de corrida que ele pilotou em toda a sua vida. Quem viu esse carro andar, quem ouviu esse carro da Wehrmacht andar, não esquece jamais o ronco absurdo do seu motor de 3 cilindros, 2 tempos, com um escapamentão arregaçado na lateral, carburação tripla feita pelo Crispim, meu mecânico, né? Até hoje, porque o Crispim ele era o mecânico-chefe da equipe da Wehrmacht, né? Da equipe Wehrmacht de competições, do departamento de competições da Wehrmacht. Era um Weber duplo e um outro, eram 2 Webers duplos, um inteiro e o outro cortado na metade, para atender aos 3 cilindros do motor DKV, que, segundo consta, chegou a bater na casa de 100 cavalos, ele que era um motor originalmente com um pouco mais de 40 HP, né? Embora a Wehrmacht sempre dissesse que ele tinha 50 cavalos e tal, mas nunca chegou a tudo isso. Então, o Beard me conta que esse carro era uma coisa maravilhosa, que era uma coisa emocionante de guiar. O Beard, inclusive, ele é meio surdo desse ouvido aqui, por causa do escapamento do DKV que ficava desse lado. E o berro do motor 2 tempos era um negócio assustador. Eu tentei fazer alguma coisa parecida com o meu 96, esse aí da foto, mas não consegui não. Nem no barulho, muito menos no desempenho, mas é natural porque a gente não tem hoje mais peças, não tem uma fábrica por trás, como tinha a equipe de competições da Wehrmacht e tudo mais. Esse carro, para vocês terem uma ideia, ele tinha peso aliviado e ele tinha fundo plano, gente. Vocês têm noção? Fundo plano. A Wehrmacht fez pensando assim, com ideias primitivas até de aerodinâmica, rebaixou o teto do carro e fez também um fundo plano para, enfim, facilitar a passagem de ar e tudo mais. Era um negócio do outro mundo. Todos os carros da Wehrmacht eram brancos com a bolota preta, o número dentro da bolota preta. Essa marca era a marca registrada dos carros que ganharam tantas corridas no início dos anos 60, até metade dos anos 60, quando a equipe de competições foi fechada, foi encerrada em 1966, até porque a Wehrmacht foi comprada pela Volkswagen a partir de 1967, já estava sob outra administração. Mas esses carros, eles eram espetaculares, eram sobretudo muito competitivos em circuitos de rua, Araraquara, Petrópolis, os circuitos lá do Rio Grande do Sul, né? Onde se corria, como é que chama ali, gente? Cavalhada? Eu não sei, esqueci, lá de Porto Alegre. No Uruguai chegaram a correr esses carros da Wehrmacht com resultados espetaculares, enfim, Interlagos, claro. E a pista, né? O gênio ia perguntar para mim que pista eu ia querer, em que pista eu iria correr, quereria correr com o meu DKV da Wehrmacht. Olha, Interlagos antiga. Mas, gênio, se você puder quebrar meu galho, asfalta direito, porque Interlagos antiga era uma tragédia de asfalto, de mato, de sujeira, de perigo, de buraco, de tudo. Eu não sei se eu ia me divertir tanto andando numa pista tão precária quanto era Interlagos. Mas, de qualquer maneira, o traçado que eu iria pedir ao meu gênio seria o traçado de Interlagos antigo e não esse novo, que é gostoso, é bacana e tal, mas nem se compara àquilo que tínhamos até a reforma em 1990. É isso. Esse é o meu carro de corrida para a vida. O DKV da Wehrmacht, o DKV da equipe Wehrmacht de competição, que povoou os sonhos de tanta gente, inclusive os meus de criança. Tá bom? Bom fim de semana a todos, um bom Grande Prêmio do México, que seja uma ótima corrida e a gente volta segunda-feira com mais um GP às 10. Espero que vocês tenham gostado e coloquem aí embaixo, tem essa história de curtir, que eu sempre esqueço de falar, né? Curtir, se inscrever e tal, não sei o quê, mas coloquem aí embaixo nos comentários, sei lá, 5, 10 carros de corrida que vocês dariam alguns dias da sua cota de vida, né? Para poder dirigir e em qual circuito também. É sempre legal ver quais carros que vocês vão lembrar. Eu tava com essa ideia fixa de falar do DKV, por isso eu dei uma atropelada no início, mas o meu é esse DKVzinho. Sim. Tchau, gente. Bom fim de semana. Valeu.